Nesta edição especial do Dia do Engenheiro, confira a entrevista com Carlos Mingione, presidente do Sinaenco São Paulo. E na reportagem desta semana, você saberá tudo o que aconteceu no 4º Encontro Nacional da CNTU. Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do Jornal do Engenheiro na TV. E eu faço aqui um registro de que na capital de São Paulo, este programa está sendo exibido no dia 11 de dezembro, o Dia do Engenheiro. E estamos recebendo com muita honra Carlos Mingione, que é presidente eleito do Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva, o Sinaenco, e presidente do Sinaenco SP. E vamos falar sobre os desafios da engenharia. Presidente, antes de mais nada, eu pergunto qual o panorama que o senhor traça da engenharia. Felizmente, esses 2 últimos anos foram muito difíceis para o setor, né? A crise econômica, né, que o país vem atravessando, ainda não saímos, né? Associada aí a uma questão também de problemas de ordem institucional, política, tudo isso retraiu muito o mercado, as atividades da engenharia nacional, né? O Sinaenco, né, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva, nós representamos cerca de 33 mil empresas sediadas em todo o país. Contamos com 12 regionais, né, unidades regionais, de uma certa forma, o que a gente tem visto, uma visão não é nem local, é realmente nacional, todas as regionais, todas as empresas representadas estão passando sim por uma série de dificuldades, né? A engenharia, ultimamente, ela tem sido muito desprestigiada, desvalorizada, até mesmo em alguns aspectos difamada, né? Claro que parte disso em função dos fatos, das ocorrências da Lava Jato, né? Mas não é só disso, não. No nosso setor da engenharia consultiva, nós sentimos esse processo de desgaste, já bem antes de se falar em qualquer problema de contratações públicas, né? O que a gente tem visto há um bom tempo são reclamações acerca da qualidade do projeto, da adequabilidade, do nível de detalhamento ser insuficiente, né? E que isso tem gerado alguns problemas de aditivos de prazo, aditivos de valor nas obras, né? Até mesmo inviabilização de empreendimentos. E o que, apesar de todas as reclamações, tanto de parte dos contratantes, como também de empresas contratadas, profissionais contratados, as ações que a gente vê para tentar mitigar esses problemas, elas parecem ir justamente em sentido contrário, né? Então, hoje se fala quais são os desafios e as conquistas, acho que é mais relevante falarmos dos desafios. Eu sinto que a engenharia está realmente sofrendo grandes desafios, né? Quando eu falo que as ações são do sentido contrário ao que se imaginava, por exemplo, se contrata muito projeto. O projeto é o que vai definir o que é um empreendimento, como ele vai ser executado, em que prazo, quais são as características e qual o valor dessa obra. E como que tem sido contratado ultimamente o projeto? Grande parte contratado simplesmente por base no preço. Preponderância no preço ou pelo menor preço, efetivamente, né? E com total, em detrimento da qualidade, em detrimento da boa técnica, né? E isso a gente tem visto também de uma forma generalizada no país. Exemplos disso a gente até pode falar, né? A recente lei das estatais, que define como as empresas públicas e sociedade de economia mista devem contratar, ao invés da lei preconizar que a contratação seja baseada na qualidade e na técnica, ela permite a contratação também pelo menor preço, ou até às vezes a contratação sem um projeto completo, sem um projeto adequado. São ações que certamente irão levar a problemas exatamente iguais a esses que a gente tem tido ultimamente, né?
Também tem um projeto de lei na Câmara Federal, que é o novo projeto de lei de licitações, que vai atender não mais as empresas públicas e as companhias estatais, mas as demais órgãos e entidades do governo, né? E também, se aprovado como ele está hoje, vai possibilitar uma contratação inadequada do serviço de consultoria. Então, esses acho que são grandes desafios que a gente tem, né? E essas mudanças que esse PL trará também é esse viés de que quanto menor o preço do projeto, ele tem mais chances de ser aprovado, ou tem outros também fatores que precarizam mais a engenharia? Não, ele tem, não diria esse viés, mas ele abre a possibilidade para isto, né, ser decidido por uma contratação baseada no preço, né? Tem várias questões que a gente coloca para avaliação de uma boa proposta, para avaliação das empresas licitantes no processo licitatório, e esse projeto não está contemplando, né? Eu acho que com a nova lei, fazendo alguns ajustes, pode ser que nós realmente conseguimos recolocar, né, o país num caminho de perspectivas de evolução, melhores empreendimentos, melhoria dos investimentos públicos e tudo mais. Mas, infelizmente, ainda temos muito que trabalhar, né? A gente tem outros riscos também que a gente enfrenta ultimamente. Por exemplo, a questão da novos projetos ou intenções de regulamentos que estão se discutindo, como, por exemplo, a certificação de projetos e obras, né? Tem um regulamento recentemente publicado em que essa certificação é feita, entretanto, por empresas estranhas ao setor. Empresas, por exemplo, que, pelo regulamento atual, nem precisam estar registradas no sistema CREA-CONFIA, por exemplo, que é o conselho que regula o exercício da profissão da engenharia. E também, também não estão registrados no CAU, que é o Conselho da Arquitetura e Urbanismo. Então, você vê, uma empresa que vai certificar um projeto de engenharia, uma obra de engenharia, não estar nem registrada num conselho, é um negócio complicado. E hoje isso já é fato corriqueiro? Não, isso foi proposto um regulamento, ele foi colocado em consulta pública, já várias entidades se manifestaram, Sinaenco entre elas, né, e tentando reverter esse processo, né? Não só que as empresas sejam efetivamente fiscalizadas e registradas no sistema CREA-CONF, mas também que os profissionais que vão trabalhar tenham atestação certificada por esses órgãos profissionais, né? Não dá para aceitar que, conforme está no regulamento, que uma certificação ou atestação da capacidade técnica do profissional seja simplesmente por uma declaração ou algo que a gente não sabe nem de onde vem, qual a fidelidade da informação, né, a qualidade. Então esse é um outro desafio que nós estamos enfrentando. Carlos, esses desafios que você nos elencou, você me corrija, eles dependem muito aí do diálogo com o governo, né? Então, primeiro que tem empresas públicas que contratam empresas de engenharia e preferem menor preço em detrimento de qualidade. Tem um PL aí querendo dificultar ainda mais que o serviço tenha qualidade. E essa certificação também, que eu creio que são muitos órgãos públicos que acabam certificando, também aí pode ser que passe um regulamento que empresas que nem têm CONFIA CREA estejam presentes. E esse diálogo com o governo tem acontecido, a despeito desse ano aí que foi difícil para o governo, né, muitas vezes se equilibrando, mas tem acontecido esse diálogo, esse esforço de convencimento? Olha, o esforço tem, não só do Sinaenco, né, como várias outras entidades ligadas à engenharia e também à arquitetura, né? Nós temos tentado. Agora, como eu falei logo no começo, nós passamos uma época de grandes instabilidades e mudanças, né? Não só a crise, como eu falei, financeira, mas tem também a questão da crise política, institucional, né? Então, esse diálogo, ele fica prejudicado, às vezes não pela falta de interesse em haver o debate, mas muito porque as coisas estão em constante mutação. Então, você vai falar hoje com um representante, um parlamentar, que está numa comissão, de repente ele sai da comissão, ou a comissão para, porque a prioridade do governo passa a ser outra, então isso dificulta esse processo. Mas, sem dúvida, tivemos várias participações em audiências públicas, enquanto o projeto tramitava no Senado, né? Agora está na Câmara, estamos trabalhando. Também, com relação a esse regulamento de certificação, tem um trabalho
contínuo e tem sido de certa forma, até porque o projeto de lei está parado na Câmara, o projeto de lei de licitações, então a gente tem se dedicado muito a essa questão da certificação e temos conversado também com o Ministério, com o Inmetro, para tentar mostrar o risco que está colocando. Essa questão, o regulamento da certificação tem outros problemas também, não é só o registro da empresa. Ele prevê, por exemplo, que na certificação, as empresas que vão fazer essa certificação, elas façam também algumas atividades que são inerentes de um trabalho de gerenciamento ou supervisão de obras, que não tem nada a ver com a certificação em si. E, ao contar com esse tipo de atividades previstas no processo de certificação, que não é um processo contínuo, são inspeções pontuais, né? Pode dar uma falsa ilusão ou induzir um outro contratante público, né, a falar, bom, já que eu tenho essa certificação, não preciso mais de uma supervisão da obra. Então, vai alguém certificar lá num certo dia, por mês, ou a cada quanto tempo ele quiser, e com isso ele acha que vai ter a certeza de uma obra bem executada, de acordo com as normas, de acordo com os requisitos. Então, o processo da certificação realmente traz outras questões muito complicadas para nós. E Carlos, quem produz esse regulamento? Quem o determina? Então, a necessidade disso, basicamente, eu acho que veio desse grande interesse de trazer recursos e investidores externos para o país. Né? Então está afrouxando para que empresas de capital externo venham para cá? A ideia primeiro era criar algum mecanismo que desse, por exemplo, maior conforto para uma seguradora que vai segurar o empreendimento, para um investidor que vai trabalhar com um projeto certificado. Só que não adotaram o caminho certo. Como se pode fazer um regulamento para certificar projeto e certificar obra sem ao menos ouvir o setor e os órgãos de controle do setor, né, que regulamentam o setor. Então é um negócio que acaba não saindo correto. Né? A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Sua ART pode beneficiar o Sindicato dos Engenheiros. Ao preencher o formulário da ART, não esqueça de anotar o código 068 no campo Entidade de Classe. Com isso, você destina 16% do valor para o CESP. Fique atento, o campo não pode estar preenchido previamente. Apoio Cultural, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. O JN TV está de volta e recebe Carlos Mindioni, presidente eleito do Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva, o Sinaenco, e presidente do Sinaenco São Paulo. Carlos, falando ainda dos desafios, nós temos também um item aqui na pauta que é a abertura do mercado para estrangeiros, engenheiros estrangeiros. Como é que está isso e está sendo defendido o engenheiro brasileiro? Realmente esse é mais um desafio para a engenharia, não só para o engenheiro, né? Realmente recebemos aí notícia, né? A imprensa mesmo divulgou, de uma proposta do governo de criar um limitador, na realidade, de prazo para o Conselho Federal reconhecer o profissional estrangeiro que vem trabalhar aqui. E que, decorrido esse prazo, não tendo sido completo o processo, o engenheiro estaria automaticamente habilitado a atuar aqui. Esse é um risco realmente muito grande, porque, primeiro, o processo de validação de um diploma realmente é longo. Tem que ver todo o currículo, a carga, todo o histórico, tudo que foi feito não é simplesmente... Adaptações, talvez vai ter que fazer cursos extras também, né? Então, às vezes não é simplesmente chegar e ver, não, é formado em engenharia, tá aceito, né? E isso aí requer realmente muito cuidado. E tem um outro aspecto que eu acho que vale a pena destacar. Qual a necessidade dessa abertura assim tão drástica e tão imediata, né? O que nós temos ouvido,
tem cerca de 50 mil engenheiros desempregados no país. Então nós temos capacidade aqui ociosa que tem que ser aproveitada. Temos profissionais, né? Até quando a gente fala da engenharia nacional, que está, como eu digo, tem sido desconsiderada, tal, a engenharia nacional tem uma capacidade muito grande, tem grandes realizações, né? Nós temos aí no setor, por exemplo, área de transportes, temos rodovias de excelência, pontes muito bem construídas também, temos a questão de agroindústria, tem engenharia na agroindústria, que também realmente um dos campos que a gente tem destaque mundialmente, né? A agroindústria, a indústria aeronáutica, Embraer é uma outra empresa de excelência. Então nós temos realmente capacidade instalada, temos conhecimento, o que a gente precisa realmente é de um pouco mais de valorização e de aproveitamento dessa engenharia que está disponível aí para ser empregada, né? Carlos, diante desses desafios listados, diante dessa falta aí de reciprocidade no diálogo com o governo, porque o setor quer dialogar, o setor quer conversar, quer debater, mas você me relata aqui que o governo resiste a isso. Quais são, na sua visão, as perspectivas para 2018? Tá. Na realidade, não é só uma resistência. Como eu falei, tem também algumas questões ligadas à instabilidade política institucional. Acaba focando nisso. Isso. Tá. Agora, para 2018, o Sinaenco tem uma série de ações que a gente vai dar continuidade e até intensificar, né? Por exemplo, nessa questão do processo de certificação de projetos e obras. É fundamental que esse processo, eu acho que ele é interessante, ele pode agregar, mas ele é um complemento às atividades que já vêm sendo desenvolvidas. É importante que ele seja feito por empresas e profissionais realmente reconhecidos como tendo capacidade técnica para fazê-lo, né? Nós vamos também atuar, esperamos que comece a andar esse projeto da nova lei de licitações e vamos atuar muito firme no sentido de corrigir as eventuais distorções que a gente vê que não vão sanar os problemas que a gente tem. Pelo contrário, podem até maximizar, né? Então, acho que esses são assim pontos básicos que a gente tem para já atacar. Essa questão também da abertura do mercado, poxa, tem que haver reciprocidade, a gente tem que brigar por isso, tem que haver, primeiro, ver qual é a necessidade dessa abertura. E o Sinaenco entende que não adianta as entidades, quer seja o Sinaenco, quer seja outro sindicato da engenharia ou arquitetura ou um conselho, atuar isoladamente. Nós precisamos realmente unir essas entidades, trabalhar de uma forma contínua, incessante e de uma forma dura até, não podemos relaxar porque as coisas acontecem muito rapidamente, né? E tentando conscientizar, acho que os nossos dirigentes, conscientizar os nossos políticos e também a sociedade, de qual a importância e o papel da engenharia, a importância da tecnologia, né? Nós corremos um sério risco de, ao abrirmos mão de desenvolvermos e mantermos uma engenharia forte, sadia, em evolução, de ficarmos hipossuficientes tecnologicamente e passarmos a depender de interesses de outros países que estão mais avançados em termos de tecnologia. Então, realmente, a gente precisa mostrar esse risco, precisa trabalhar muito para reverter esse quadro e também para recolocar, acredito, a engenharia nacional como realmente um ente protagonista no desenvolvimento do país, sabe? Retomar, a engenharia já foi realmente, tinha uma preponderância muito grande e infelizmente ela foi perdendo esse espaço, né? Aproveitando essa fala de união do Carlos, eu quero aqui reforçar um conceito, um projeto da Federação Nacional dos Engenheiros, a qual este sindicato CESP é ligado, chamado Engenharia Unida, que propõe unir os sindicatos de trabalhadores, os empregadores, os conselhos, né, da profissão e as associações de classe da engenharia em torno de um projeto único e pegar os pontos que une todos eles, como a defesa profissional e a defesa da preponderância da engenharia aí, rumo ao desenvolvimento do nosso país. Quero fazer esse registro. Para mais informações, você acesse o site da FNE. Carlos, então 2018 vai ser um ano de muito trabalho para o Sinaenco, são essas perspectivas que você
nos mostrou aqui. E eu queria que você falasse um pouco desse sindicato, a importância dele para o desenvolvimento do país, o esforço dele de representar estas empresas e como ele aí avança também com o Brasil. Então, o sindicato tem uma função principal, né, que é trabalhar na relação entre os sindicatos de prestadores de serviço, né, os sindicatos laborais, e as empresas, fazer essa relação nas negociações das convenções coletivas, né? Isso tem uma importância muito grande. Primeiro, para você, não adianta pensar que só um lado, tendo o poder de decidir como tem que ser o contrato, a forma de contratação e remuneração, isso vai trazer um mercado sadio. Não vai. Então, isso é uma importância muito grande, essa negociação. O segundo aspecto que a gente vê, tendo entidades que centralizam essas discussões, a gente evita o risco de ocorrerem, por exemplo, acordos inadequados, às vezes até espúrios, que beneficiam pouquíssimos interessados em detrimento de todo o mercado. Então, acho que essa também é uma importância de fazer, dar uma homogeneização nessas negociações e garantir que todos tenham as mesmas condições e o mais adequadas possível, né? Saindo desse campo da negociação trabalhista, o Sinaenco atua muito forte, então, em todos os campos que dizem respeito e que impactam a atuação das empresas de arquitetura e engenharia construtiva. Então, quando a gente fala de lei de licitações, a contratação pública dos nossos serviços é através dessa lei, é regida por essa lei. Então, é fundamental que nós estejamos atuando e acertando isso. Quando fala na certificação de projetos e obras, puxa, é a certificação do nosso produto. E, por outro lado, é trabalhar no mesmo campo que nós atuamos na fiscalização e supervisão de uma obra. Então, nós temos que brigar por uma regulação desse tipo. Da categoria. Quando falamos também na questão da abertura para o profissional estrangeiro, não temos nada contra o profissional, acho que ele tem o direito também de trabalhar aqui, é só que ele venha realmente de uma forma regulada, adequada, e que não podemos esquecer, a tecnologia nós precisamos ter aqui, não pode ser algo assim volátil que vem e vai, precisamos desenvolver aqui. Então, isso acho que é importante, os sindicatos, tanto os patronais quanto os laborais, têm que estar cientes desse risco e tentar minimizá-los, né? Perfeito. Carlos, bom, nosso objetivo aqui foi traçar os desafios da engenharia, do engenheiro, e eu quero deixar a câmera à sua disposição, aberta, caso algum assunto que você julgue interessante, as nossas perguntas não contemplaram, que você fique à vontade e que também possa fazer as suas considerações finais. Eu acho que, de uma forma geral, a gente conseguiu dar uma abrangência muito grande na situação atual, né, que a gente tem visto a engenharia, dos riscos, né, que a gente tem enfrentado, e a gente tem vendo, tem tentado mitigar, né, mas uma coisa também, não vamos deixar todo mundo muito desanimado, né? Apesar de 2018 ser mais um ano de transição, temos aí uma mudança de governo, temos uma época de eleição, mas nós já temos visto algumas mudanças, quer seja na economia, na movimentação do mercado, e a gente tem realmente esperança que 2018 a gente comece uma inflexão positiva no mercado de trabalho e também nos empreendimentos, para de uma certa forma a gente voltar a recuperar aquele espaço que a gente perdeu, aquele campo de trabalho que a gente ficou lá para trás, e aí voltar a crescer novamente de uma forma consistente. Esperamos assim, né? Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Esta edição do Jornal do Engenheiro na TV não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos relativos à engenharia, inovação e o desenvolvimento. Um forte abraço e até breve! A Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados, da qual a Federação Nacional dos Engenheiros faz parte, realizou no dia 1º de dezembro o 4º Encontro Nacional. E que a nossa confederação possa continuar contribuindo e com o seu objetivo para 2022, que a gente possa ter um país no trilho, dando uma melhor condição de vida e melhor para a população. Nada nasce pronto. Nós estamos numa caminhada com lombadas, obviamente, mas mostrando que é
um bom caminho, o rumo está certo, como se perguntou. Com a temática Soberania, Democracia e Cidadania rumo ao Brasil 2022, a entidade reuniu especialistas para debater questões cruciais à sociedade. Os trabalhos foram abertos com a conferência intitulada Constituição, Democracia e Justiça rumo ao Brasil 2022, com as presenças do diplomata Celso Amorim, ex-ministro da Defesa e ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil, e do advogado Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O que nós precisamos de uma mensagem é para que o Brasil consolide a sua democracia e vença todas as dificuldades desse momento atual, realize eleições livres efetivamente, sem restrições, que todos os candidatos possam participar. A democracia está baixando sua intensidade, vamos dizer assim, periódica, a cada tempo, a cada ano, lá na Europa, nos Estados Unidos e aqui também, né? Quer dizer, ou seja, é um problema global. Agora aqui muito intensamente, eu diria. O evento contou com a mesa Soberania, Democracia e Cidadania rumo ao Brasil 2022. Dentre os especialistas que se apresentaram estiveram a economista Esté Albuquerque, consultora em cidadania e participação para o desenvolvimento econômico e social, e o engenheiro Pedro Celestino, presidente do Clube de Engenharia. O Brasil está sofrendo um processo de ruptura do Pacto Constitucional de 88, um processo de ruptura da democracia no país. Eu sou otimista. Eu acredito na força da nossa sociedade e acredito que encontros dessa natureza, encontros que mobilizem diferentes categorias profissionais, são os encontros que possibilitam esclarecer posições e fazer com que a sociedade reaja ao desmonte em curso. Da mesma mesa participaram também o vereador Eduardo Suplicy, o jornalista Antônio Augusto de Queiroz, analista político e diretor de documentação do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar DIAP, e Paulo Teixeira, deputado federal e vice-presidente da Frente Parlamentar Mista de Engenharia, Infraestrutura e Desenvolvimento Nacional. Acho que é muito importante que todos nós, inclusive aqueles que são membros do CNTU e dos sindicatos de engenheiros, onde estão, que possamos todos colaborar para construirmos uma nação justa, civilizada. Acho que nós estamos aí às vésperas dos 200 anos de independência do Brasil. Esse evento da CNTU tem esse objetivo, quer dizer, debater esses temas, soberania, democracia e cidadania, rumo a 2022, para que na comemoração dos 200 anos de independência do Brasil, a gente possa reverter esse quadro atual, que é extremamente preocupante. Olha, a engenharia brasileira precisa refletir o momento delicado que o Brasil passa e, ao mesmo tempo, defender o patrimônio nacional. E esse evento é muito importante porque ele reúne as grandes cabeças da engenharia brasileira para defender esse patrimônio e para pensar o futuro do Brasil, que tem o seu futuro que a engenharia pode ajudar muito. Após os debates, foi realizada a 12ª plenária do Conselho Consultivo da CNTU, com a posse de novos membros. Ao final, foi aprovada uma carta que a instituição, juntamente com suas federações, sindicatos filiados e conselho consultivo, reforça a necessidade de reverter o quadro atual de ameaça à soberania nacional. Para ler o documento na íntegra, acesse o portal da CNTU na internet. Lá você também confere a íntegra do que foi debatido no 4º Encontro Nacional da CNTU.